Vamos passar à intervenção do professor Jorge Malheiros, que é geógrafo, docente e investigador do IGOT e tem já algum trabalho de colaboração aqui com a Faculdade de Arquitetura já há algum tempo. Ele irá falar sobre o acesso à habitação por parte dos imigrantes, nomeadamente quando toca os processos de realojamento e os limites no âmbito deste direito e também destes processos. Vamos só esperar que o slide apareça para começar. Tem jeito para as máquinas. Só. Não tenho não, ainda só fiz as regras. Por acaso já não está aqui o Nuno Portas, mas ele tudo. Ainda deve estar. Então, boa tarde. Eu gosto muito de ouvir o Pedro Binger e então inspirei-me nele. Também só tenho um slide. Mas como não sou engenheiro, não é? Em vez de pôr uma curva e uma equação matemática, como geógrafo ponho um mapa. Enfim, porque esteticamente é bonito e tem mais a ver com o trabalho que fazemos, embora o mapa seja desenhado por uma arquiteta que de resto está na sala. E eu agradeço-lhe ter feito isso e ter trabalhado connosco já há uma série de anos com uma equipa de geógrafos. Portanto, além da colaboração com a arquitetura, também é regular lá no Instituto de Geografia termos uma colaboração indispensável mesmo de arquitetos, quer por tudo o que implica a formação na área do urbanismo e a investigação na área do urbanismo, nas suas diferentes versões do ordenamento do território à habitação. Pronto, dito isto, eu agradeço a oportunidade para vir aqui discutir. O que me pediram foi que especificamente abordasse relações entre habitação e imigração e é isso que eu vou tentar fazer nestes minutos. Já falarei do mapa brevemente e falo-ei da seguinte forma. Há 3 ou 4, se quiserem, questões que eu gostava de discutir. Depois há uma questão, essa que tem eventualmente alguma relação com o mapa, embora pudesse ser mais específica, porque o mapa usa unidades geográficas só para Lisboa embora tenha ainda as velhas freguesias, um pouco aldrabadas, confessamos, porque os dados são de 2011, portanto do tempo anterior às freguesias atuais, mas depois o trabalho é neste momento e, portanto, por razões que tinham a ver com a necessidade de apresentar o trabalho já no contexto das novas freguesias, fizeram-se aqui alguns ajustes que ainda estão imperfeitos, isto é um trabalho em curso, que ainda estão imperfeitos, mas a unidade territorial das freguesias só para Lisboa é depois insuficiente para que nós vejamos uma coisa de que eu quero falar um pouco mais à frente. Portanto, quero abordar 3 aspectos que considero relevantes nesta relação imigração-habitação, quero depois discutir uma questão e, no final, falar um bocadinho de respostas de política pública nesta interface habitação-imigração, porque eu acho que o quadro das respostas mais alargadas já foi abordado de formas distintas pelo Pedro Binger, designadamente toda a ideia de fazer a revisão do sistema fiscal que incide sobre o solo e a habitação e que estava contida nas propostas que ele apresentou aqui, que apresentou de resto já noutros locais, e depois, mais ao nível dos princípios e do modo como se aborda a questão do direito à habitação, pela Rita Silva. Portanto, a questão dos imigrantes é uma questão específica, particular, num quadro muito mais geral, de reformas que eventualmente se têm de fazer no que diz respeito à questão do direito à habitação e à forma como as entidades públicas intervêm neste setor, quer no domínio da regulação, quer no domínio da própria produção, quer no domínio da gestão. Dito isto, quais são as ideias que nestes, 12 minutos queria discutir convosco e de uma forma rápida? A primeira é que, se nós olharmos não só para Portugal, mas também para os outros países, onde há concentração de imigração, da América Latina à Europa e aos Estados Unidos, o acesso à habitação é sistematicamente desvantajoso por parte dos imigrantes. Todos os estudos que nós encontramos nos diferentes países, relativamente à presença de imigrantes, no contexto do Estado moderno, portanto, a imigração existiu sempre, mas é no contexto dos Estados contemporâneos, os indicadores que aparecem dão sempre um quadro de desvantagem para os imigrantes. E a razão para isto é uma razão relativamente óbvia, se quisermos, não é? Os imigrantes, na maioria dos casos, dispõem de menos recursos do que a média da população e, portanto, o acesso é mais difícil a algo que nós já vimos aqui, está muito na esfera do mercado, mesmo quando, referiu há bocado a Rita Holanda, mesmo quando a habitação aparecia como um direito social, ela era sempre um direito social frouxo. Não é? Um texto célebre de 87 de um sueco que lhe chama The Wobbly Pillar of the Welfare State. Portanto, porque a questão do solo e da apropriação do solo e das suas mais-valias sempre esteve muito ligada ao domínio do privado, porque, comparativamente aos outros direitos sociais, são muito mais imateriais, como a educação, a segurança social, a saúde, que hoje já vimos que podem ser muitíssimo interessantes
mas que no início não eram vistos como tal, muitíssimo interessantes para gerar mais-valias. O solo não, desde o princípio que se percebia o valor que tinha, tudo se faz em cima do solo, exceto a agricultura, curiosamente, em alguns casos já não se faz em cima do solo, mas do resto tudo se faz em cima do solo. O solo tem um valor que é muito claro desde há muito tempo. E, portanto, o ter menos recursos, uma grande parte da população imigrante tem menos recursos, condiciona de imediato o seu acesso ao solo e depois, concentrando-se mais nas áreas urbanas, onde o solo é mais caro, ainda mais dificultada está a sua tarefa de aceder a esse solo nas áreas urbanas. Em segundo lugar, como nós já vimos aqui, há muitas componentes de irracionalidade na economia e ainda há mais componentes de irracionalidade porventura, apesar de alguns elementos aqui avançados pelo Pedro Bingre, mas outros também demonstrando a irracionalidade, no próprio acesso ao solo. Isto significa que, dispondo de menos informação sobre as especificidades dos mercados de solos e dos mercados residenciais dos sítios onde se instalam, os imigrantes têm menos acesso, sobretudo nas fases iniciais, a esses mercados habitacionais. E, portanto, há aqui uma componente, para além dos recursos, há uma componente de informação. A terceira tem a ver com as condições formais dos próprios imigrantes. A mais óbvia é, estando em situação irregular, não se pode aceder ao mercado formal de habitação. E, portanto, isso remete os imigrantes, muito mais do que outros grupos populacionais, para o lado informal do mercado habitacional, porque não podem estar presentes no formal. E há aqui esta dimensão, se quiserem, formal, que se junta à da informação e ao dos recursos, que ajuda a perceber os déficits residenciais da população imigrante. Pode-se dizer também que a presença é muitas vezes polarizada, porque havendo grupos de imigrantes, porque também são imigrantes, embora gostem de usar mais o termo expatriados, e que agora são muito estudados na literatura, altamente qualificados, ou os chamados imigrantes investidores, não é? Os que têm Golden Visa, os que têm Visa visto por motivos de negócios, ou imigrantes que vêm desenvolver uma atividade profissional altamente qualificada em Portugal, esses acedem normalmente ao mercado habitacional dos patamares mais altos. E, portanto, é muitas vezes polarizado esta procura, não é? Vejam como a reanimação do mercado habitacional dos patamares mais altos beneficiou muito da procura, sobretudo de chineses ligados a esta operação dos Golden Visa. Não é que seja muito interessante comprar casa em Portugal para residir aqui. O motivo é um motivo de negócio, A, e B é um motivo do acesso à autorização de residência em Portugal, que permite a circulação no contexto da União Europeia. Vejam que as condições são totalmente excepcionais nestes casos, enquanto que uma pessoa que tem uma autorização de residência normal tem de cá estar a maioria do tempo, alguém que tem um Golden Visa basta que esteja 2 semanas, e 2 semanas no ano, não é? E tem o direito ao visto. Não é? Portanto, há aqui esta assimetria. Agora, a assimetria também tem uma componente de dimensão, que é, enquanto que o grupo que se destina aos patamares mais altos é muito pequeno, mesmo que possa ter um impacto importante em determinados mercados regionais imobiliários, o caso de Cascais com os Golden Visa será um bom exemplo, a massa dos imigrantes, de facto, está na base dos patamares do mercado residencial e, muitas vezes, no lado informal desse mercado residencial. Última nota deste acesso mais difícil é a questão da discriminação. Há discriminação no mercado residencial, não há muitos testes feitos para Portugal. Nós tentámos um aqui há meia dúzia de anos lá no Instituto de Geografia, um teste experimental, e aquilo que detectámos foi, usando a figura habitual, que é que criámos uma situação simulada de procura de habitação só no mercado de arrendamento, não fomos para o mercado de compra, e por telefone e em visitas, enfim, um casal negro, digamos assim, um casal brasileiro e um casal luso, branco, clássico, todos da mesma idade e supostamente com o mesmo nível socioeconómico, apresentavam-se como potenciais arrendatários de casa, normalmente em momentos muito próximos do tempo, que era para não haver mudança no lado da oferta, digamos assim. O resultado é difícil obter uma evidência explícita de discriminação no mercado residencial, mesmo assim havia diferenças e havia, em relação à população africana, uma pequena sobre-representação das situações de discriminação, que radicavam aí numa lógica de racismo clássica, portanto, um racismo relacionado com a cor da pele, e da população brasileira também se detectava alguma lógica de discriminação, portanto, de recusa no arrendamento, ou de aumentar o preço, ou de dizer já está ocupado, que é a recusa subtil, se quiserem, mas aí era muito baseado na ideia de que a população brasileira usava a habitação para fins menos próprios ou geraria uma densificação dessa área. Pronto. Este é o primeiro quadro, que é um acesso desvantajoso. Segundo quadro, há piores condições de habitabilidade em consequência disto. Não é? Nós olhamos para uma série de dados, dou-vos só 2, enfim, para mostrar a coisa. Na área metropolitana de Lisboa, por exemplo,
relativamente aos alojamentos sobrelotados, ou na cidade de Lisboa é talvez mais fácil, porque são os dados de 2011, relativamente a alojamentos sobrelotados, nós temos um valor para a população portuguesa de 11%. Claro que há razões que têm a ver com o envelhecimento, etc. Temos um valor para a população estrangeira de 30%, que é 3 vezes mais, e para a população do leste de 40%, chegando aos 53% em relação a alguns dos grupos dos PALOP. Fica só este indicador, a Manuel está a pedir que me despache e tem razão. Mas é normalmente, havia uma presença, por exemplo, muito maior, com o PER, é muito curioso, com o PER a funcionar desde 93, chegamos a 2001 e o número total, na área metropolitana de Lisboa, o número total de pessoas residentes em barracas, aquilo que o INE considerava alojamentos não clássicos, era praticamente igual a 1991. A única diferença é que a proporção de cidadãos dos PALOP nesses 2001 era muito maior, mas com o PER, mesmo assim, o número de PALOP tinha crescido, o número de cidadãos dos PALOP tinha crescido nas áreas de barracas. Outro exemplo de como as condições de habitabilidade são piores. E depois vão para habitações mais caras, que é a contradição do mercado, como outras já foram aqui vistas. Isto é, chegando mais tarde, tendo mais dificuldade em entrar na componente regulada, não podendo beneficiar, por exemplo, dos efeitos dilatados no tempo dos congelamentos das rendas, os imigrantes pagam por habitação pior valores mais altos. Portanto, enquanto que temos muito poucos imigrantes nos escalões de arrendamento abaixo de 100 euros, temos uma proporção decrescente, é certo, de portugueses muitíssimo superior. Pronto, e esta é a segunda questão, piores condições de habitação. A terceira é a concentração espacial e essa é a que tem a ver com os mapas. Se nós olharmos, isto é só Lisboa, mas serve de exemplo, se nós olharmos para o mapa que tem o total de população estrangeira, vê-se que há ali uma área próxima do centro, a oriente do centro, a inner city de leste, não é? De leste da cidade, não é dos europeus de leste, que tem a concentração maior. É o eixo da Almirante Reis, não é? Intendente, Martim Muniz, muito, Anjos, Arroios, é essa área de concentração. E depois são duas freguesias, hoje só uma, hoje é Santa Clara, antigamente eram Ameixoeira e Charneca, onde aqueles que conhecem há uma enorme concentração de habitação social, antigamente bairros de barracas, e há uma concentração muito grande de população também estrangeira. São aquelas duas que aparecem lá em cima. Deixamos os mapas. Portanto, há uma questão de concentração de população estrangeira que se observa na maioria das cidades onde há imigrantes. Sobretudo, e aqui quer dos mais ricos, que vivem em condomínios, nós olhamos para o mapa, se tivéssemos aqui o mapa dos mais ricos, eles viveriam em Cascais, se tivéssemos a área metropolitana em Cascais, na linha do Estoril, e na outra face do centro de Lisboa. Não é? Portanto, há esta questão da segregação. Por várias razões, há uma dimensão institucional, que tem a ver com o racismo e que leva as pessoas para determinados sítios. Há uma dimensão económica, só se acede às áreas mais caras quem tem poder económico para aceder. Há uma dimensão que tem a ver com o comportamento do grupo, isto é, com a aproximação a indivíduos do próprio grupo, que é facilitada pelas redes informais e por não ter acesso depois, muitas vezes, ao mercado formal. E há uma dimensão que tem a ver com o planeamento também, que é quando eu imponho regras para determinadas áreas, isto é, eu baixo a densidade, significa que vou vender mais caro. Se baixa a densidade e vou vender mais caro, excluo as populações de menos recursos, logo as populações imigrantes de menos recursos também. E pode haver outras estratégias de planeamento. Não é? Se eu controlar, e determinadas cidades, não é Portugal, controlam, e já foi proposto isto em reuniões onde eu estive, se controlarem de forma mais estrita a sobrelotação em determinadas áreas, isto é, se há sobrelotação e tem, por exemplo, imigrantes irregulares, denuncia-se ao CEF e eles são expulsos, o que acontece é que nessas áreas onde há um controle maior, a tendência é que a população imigrante não esteja presente porque sabe que a determinado momento vai ser expulsa. Portanto, há também da parte da regulação pública, quer do ordenamento do território, quer de formas indiretas como o controle da sobrelotação, esta hipótese de fazer com que os imigrantes se concentrem nos sítios e se concentrem menos noutros. E diferentes momentos da política podem levar a se aceita a concentração ou não. A questão é saber se a concentração é má ou boa. Essa é que é a questão aqui. E há anos que se discute esta ideia do bairro étnico, do gueto, etc. E a tendência geral é dizer é má. A concentração espacial dos imigrantes é má. E eu aqui o que quero dizer é que não, que a concentração espacial dos imigrantes é boa. Como não tenho muito tempo, não vale a pena estar a esgrimir os argumentos, porque é que dizem que é boa, que é má. O que eu digo é que em si mesma e de forma intrínseca ela é boa. E talvez o exemplo ilustrativo que facilita isto é que se nós tivermos uma concentração de ingleses num bairro de Faro, ninguém vai dizer que isso é um problema para a cidade de Faro. Bem, talvez alguns vizinhos lá próximo, não é? Ou uma concentração de americanos, não é? Que vivem ali ao pé da base das Lajes, nos Açores, também ninguém diz que é uma coisa complicada. Agora, se houver uma concentração de cabo-verdianos no bairro ao lado do bairro dos ingleses de Faro, é um problema enorme para a cidade. Portanto, é muitas vezes uma questão de percepção. Em si mesma, a segregação de base étnica não pode ser considerada um problema. Agora, ela pode ser muito negativa. É evidente que pode ser muito negativa. Porquê? E isto é uma questão que tem a ver com a concentração espacial, por exemplo, dos grupos menos favorecidos.
Isto é, se nós tivermos num sítio uma concentração tão forte de recursos baixos, que significa que uma série de tarefas que são comuns fazem com que a população viva quase em situações de dependência. Isso sim é um problema. A concentração espacial de desemprego, de baixos recursos, essa é uma desvantagem para a população que vive. Se juntar uma dimensão étnica a isto, que pode ter um elemento racial, isso é uma desvantagem. Agora, se esta parte social não estiver presente, a desvantagem pode não existir. Juntando-se outras coisas, que é se... Não, mas dá, isto é pouca coisa. Se isto estiver associado a uma limitação no acesso aos recursos urbanos, que é a dimensão espacial da coisa, digamos assim, não é? Baixa acessibilidade, equipamentos fracos e mal mantidos, porque a questão não é pôr um belíssimo parque de skate no bairro social, é garantir que o belíssimo parque de skate que está no bairro social tem uma utilização e se mantém. Aí é que está a questão fundamental, não é pôr lá o equipamento, é não haver ausência de Estado, não é? De forma a que o equipamento se possa manter com qualidade ao longo do tempo. Este é que é o desafio, e é um desafio difícil, mas é resolúvel em determinadas condições, não é? Mas, outra desvantagem que pode acontecer nestes espaços é o capital social de tipo bridging, não é? Aquele que permite, não ao grupo, ter relações sólidas internas, mas conseguir ter boas relações com o exterior, não é? Ser baixo em muitos destes sítios. Não há só isolamento físico, muitos dos bairros têm uma ou duas entradas, está uma tese que eu espero que apareça em breve, uma colega nossa lá do IGOT, que trata esta questão para Lisboa. Não é só o ter duas entradas e estar num sítio escondido do resto da cidade, é de facto as pessoas do resto da cidade não entrarem no bairro nunca. Não é? Como dizia alguém, quando alguém contava ontem uma história, um belíssimo, dizia, não tenho equipamento para os meus filhos. E respondia o vereador, não, tem. A 200 metros ou 300 do seu sítio. E a pessoa dizia, mas isso é no bairro social, eu não vou lá. Não é? Portanto, isto mostra que a interação não existe, mesmo que lá esteja o bom equipamento. Portanto, acabamos por ter bairros que estão na cidade, mas que estão na cidade fisicamente, mas socialmente fora da cidade. Duas notas, então, só de política, se me permitires que as diga. Já estão zangados? Ok. Então eu deixo as notas de política para depois. Obrigado.